Olá, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade ao curso da NR13, né? Segurança na Operação de Caldeiras. A gente viu na aula anterior um conhecimento básico sobre pressão, né? Que ainda faz parte das noções de física aplicada. A gente vai ver um pouco hoje sobre a transferência de calor. Quais são os assuntos que a gente vai ver? A noção geral do que é a transferência de calor, o modo de transferência de calor, né? Calor específico, calor sensível e a transferência de calor em uma temperatura constante, ok? O que é calor e temperatura? São uns conceitos bastante próximos, né? Embora tenham significados bem distintos para a termologia. Ou seja, enquanto calor é uma forma de energia, a temperatura é uma forma de medida da energia cinética de todos os átomos e moléculas. Aqui eu trago para vocês a mudança do estado físico, certo? Eu tenho o sólido, o líquido e tenho o gasoso. A mudança do estado físico da água, né? Então ela pode estar em forma sólida, pode estar líquida e pode estar gasosa. Ou seja, okay? Vamos ver um pouco sobre calor, né? Calor é a energia que flui a partir dos corpos que se encontram em temperaturas maiores que as vizinhas, né? A gente vai ver um pouco aqui mais ou menos três tipos de calor, né? Convecção, condução e radiação. O que seria a diferença de cada um, né? A convecção é o calor proveniente da chama transferida pela circulação da água. Quando a gente está até trazendo um pouco para vocês, quando a gente está em nossa residência, a gente consegue ver que dentro da chaleira ela está tendo uma circulação de transferência de calor. Ela está tendo o calor envolvido com a água para poder ter o ponto de ebulição da água, que acima de 100 graus. Né? Então, quando a água chega no patamar, quando ela está com 100 graus Celsius, ela já transforma o seu estado físico do líquido por vapor. Então, lá dentro está ocorrendo uma convecção. Ela está nada mais que trocando fluidos com a água, o calor está tendo uma circulação lá dentro com a água e ela está gerando o vapor. Já na condução, a condução aqui, como a gente tem um homem segurando uma barra de ferro, então o calor passa de partículas para partículas desde extremidades quentes até extremidades frias. Então ele está encostando essa barra em algo que esteja com a temperatura mais elevada. A ponta do ferro ela está quente, mas ele está segurando a parte mais fria. Mas dentro dela está ocorrendo uma condução. Então ela está tendo uma variação de temperatura dentro dessa barra. Então o que está ocorrendo lá dentro é uma condução. Então você consegue sentir você segurando esse calor, você consegue sentir segurando essa barra, certo? E a radiação, que a gente tem um gato que ele está na frente de eu acredito que seja uma chaminé, então aí ele está sentindo o calor quando a gente está perto de uma fogueira ou até da própria fornalha da caldeira, a gente sente a radiação, entendeu? Você está próximo de um local onde está com a temperatura mais elevada e o calor está se transferindo no espaço sob forma de radiação infravermelha. Então, às vezes, vocês aí que estão operando muita caldeira, estão passando pela fornalha, aí você está sentindo aquele calor. Então, aquilo basicamente é a radiação que está ocorrendo. Vamos ver um pouco também sobre calor sensível e calor latente, né? A forma de trabalho dele é em unidade de Joule ou caloria Cal, né? O calor sensível é aquele que causa mudanças de temperatura em um corpo sem que haja mudança em seu estado físico. Já o calor latente é aquele que um corpo precisa absorver para ter o seu estado físico alterado e haja mudança na temperatura. Então, o calor sensível ele não ocorre nenhuma alteração no seu estado físico e o calor latente ele sim ele precisa absorver uma temperatura para poder ele ter essa mudança no estado físico. Aqui embaixo a gente trouxe uma formulazinha que é muito aplicada, né? O Q que a gente utiliza muito, ele é o calor sensível, que é dado em joules ou cal, como a gente viu aqui a unidade de medida. O M é a massa e a minha variação de temperatura é meu ΔT. E o meu, para eu poder achar, isso aqui é para poder achar o calor sensível, certo? Para eu poder achar meu calor latente, eu tenho basicamente o Q, que é meu calor sensível, que é igual a minha massa vezes o meu calor latente específico, que é joule por quilo ou cal por grama, né? Que é a quilocaloria, né? Que a gente aplica. Vamos ver um pouco também da temperatura, que faz parte também desse contexto da transferência do calor, certo?
Na minha temperatura eu tenho três unidades principais. Eu tenho a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A diferença é que a escala Celsius ela é separada em 100 partes iguais. Então eu tenho 0 graus até o ponto de ebulição, se for trabalhar com a água, é de 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit eu tenho basicamente 180 partes iguais. Então eu tenho de 32 graus Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit, que é considerando 0 a 100, eu transfiro para Fahrenheit, eu tenho 180 partes, então vai ficar de 32 graus Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit. E na minha escala Kelvin eu também trabalho com 100 partes iguais, só que ela não é de 0 a 100, ela é de 273 a 373. Aqui mais ou menos está mostrando para vocês como é que se funciona essa escala. Então, como eu falei para vocês, ó, a escala Celsius ela trabalha em 100 partes iguais. Então, eu tenho 0 a 100. Na minha escala Kelvin, eu tenho 273 a 373. Você consegue visualizar aí que eu tenho 100 partes iguais, igual apresenta na minha escala Celsius. Já na minha escala Fahrenheit, eu tenho 180 partes iguais. Olha, eu começo do 32, ou seja, quando eu estou com 0 graus de temperatura, eu estou com 32 graus Fahrenheit e eu estou com 273 graus Kelvin. Quando eu estou com 100 graus na escala Celsius, eu vou estar com 373 na escala Kelvin e aproximadamente 212 na escala Fahrenheit. E como é que eu descubro isso? Como é que eu faço eu consigo converter essas unidades, essas três escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit? A gente trabalha muito com essa fórmula que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Porque isso aqui é uma relação matemática para vocês entenderem um pouco melhor. A minha temperatura em Celsius, ela é igual a, sobre 5, desculpe, ela é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Por exemplo, se eu tiver uma temperatura, eu quero achar em Fahrenheit, eu tenho 20 graus Celsius, eu transfiro aqui o 20 graus e eu vou obter mais ou menos essa incógnita para ser descoberta, que é a minha temperatura em Fahrenheit. Aí eu utilizo a lei da matemática, eu faço o meio pelos extremos e assim eu vou conseguir achar a minha escala em Fahrenheit. Se eu quiser transferir de Celsius para Kelvin, eu sei que Celsius nada mais é que a minha temperatura Kelvin menos 273. Então, se eu tenho uma temperatura em Celsius com os 20 graus, eu quiser descobrir em Kelvin, eu transfiro esse 273 para cá. Como ele está negativo, ele vai transferir pela matemática positivo e eu vou obter minha escala em Kelvin, certo? E aqui mais uma fórmula para vocês também, que Kelvin sobre 5, parecida com essa, é igual a minha temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essas três fórmulas aqui, você consegue fazer a conversão de Celsius, Kelvin e Fahrenheit. E aí você consegue visualizar bem as temperaturas, né? E o termômetro, a gente encontra muito isso, até no termômetro de algum vaso de pressão, a gente pode até ver ele em Fahrenheit. E a gente fica difícil tentando entender, mas pô, está em Fahrenheit e eu queria converter ele em Celsius. Então aqui você já consegue converter. É só atribuir os valores específicos a cada fórmula, certo? Então, basicamente, essa foi a parte de temperatura que a gente viu. A gente iniciou vendo pressão. Na aula anterior, a gente está vendo um pouco de temperatura e a gente vai ver mais conceitos de unidades de grandezas físicas aplicadas. A gente vai ver mais um pouco sobre a NR13. Tá bom? Então, até a próxima aula.